Como é, meus irmãos, que nós, de fato, nos tornamos filhos de Deus? Essa era uma das questões que estavam envolvidas aqui em Gálatas e que o apóstolo Paulo trata nesse instante. Como uma pessoa se torna filho do Altíssimo? Como alguém, de fato, é assumido por Deus como o seu, ou como um de seus filhos, ou como aquele que, de fato, é recebido no número de seus filhos. No domingo passado, para relembrarmos, nós vimos que o apóstolo Paulo, apresentando a sua defesa do Evangelho, a sua defesa acerca da justificação pela fé, ele então fez 5 perguntas de retórica, perguntas que têm a sua própria resposta embutida na pergunta. Fez 5 perguntas com base na experiência dos Gálatas. Essas perguntas foram dirigidas aos Gálatas exatamente para que eles pudessem perceber, por sua própria experiência de fé, se uma pessoa é de fato justificada diante de Deus pelas obras, ou se ele é justificado diante de Deus pela fé. Paulo, então, nesses capítulos 3 e 4, que é o coração da carta, apresenta, então, a defesa ou seu argumento acerca da doutrina bíblica da justificação pela fé, porque os crentes de Gálatas, que eram majoritariamente gentios, ou seja, pessoas que não haviam nascido em Israel, estavam sendo importunados por judeus de nascimento, mas que haviam aderido à fé cristã, ou seja, haviam crido em Cristo. Contudo, esses judeus, que foram chamados, historicamente de judaizantes, eles não conseguiram compreender a beleza da salvação somente em Cristo e, portanto, eles acrescentaram à fé cristã também a necessidade de obediência às leis mosaicas, em especial ao rito da circuncisão e outras leis cerimoniais. Estes irmãos, então, estes judaizantes, estavam, então, pervertendo o evangelho verdadeiro e agora trazendo uma doutrina estranha às Escrituras, quando eles ensinaram isso aos Gálatas. E muitos Gálatas, muitos daqueles membros daquelas igrejas, estavam crendo nesta verdade e estavam então considerando a hipótese de que para de fato ser um filho de Deus, não bastava crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, mas também era necessário obedecer os ritos da lei cerimonial, em especial o rito da circuncisão. Paulo, então, a fim de defender a verdade do Evangelho e de resgatar aqueles irmãos desse precipício herético, ele então defende a verdade do Evangelho, a doutrina da justificação pela fé, como eu já expliquei que é o coração do Evangelho, e a sua defesa começa então, por apelar para a experiência de fé dos Gálatas. E por isso ele pergunta: vocês foram despertados a crer em Cristo e receberam o Evangelho, foi porque vocês obedeciam à lei? Ou foi porque de fato, graciosamente, Deus os encontrou e os salvou? Então, ele inicia apelando à experiência da fé cristã para mostrar aos Gálatas a insensatez que eles estavam cometendo, que era abandonar a obra bendita da redenção em Cristo para crerem, para crerem numa mentira ou num falso evangelho, que na verdade não era evangelho algum, mas era falso, já que acrescentava obras ao processo ou à obra da salvação. Diante disso, então, depois de uma vez ter apelado para a experiência da fé dos Gálatas, o apóstolo prossegue na sua defesa e agora ele apela para uma outra experiência, esta a experiência da Escritura. O que Paulo está fazendo aqui
é exatamente um exame de caso, como nós conhecemos hoje. Ele está examinando a história da redenção, ele está examinando o ensino bíblico para verificar se existe de fato, na história bíblica, na história da redenção, um caso de alguém que foi justificado diante de Deus por obras ou se foi justificado pela fé. Paulo está então fazendo um exercício exegético, que é um exercício interpretativo da história da igreja, melhor dizendo, da história da salvação, da história da fé cristã, da história então do relacionamento de Deus com o seu povo, o estudo de caso. No caso ele pega aqui Abraão para fundamentar então o seu argumento de que ninguém, nem no passado, nem no Antigo Testamento, de fato, fora justificado por obras da lei, mas todos, indistintamente, são salvos unicamente pela graça de Deus em Cristo, através da fé. Dito isso, o nosso texto, ele pode ser dividido em duas partes. Nós temos um único argumento, mas consistindo de duas partes. Então, a primeira parte, os versos de 6 a 9, Paulo fala sobre os filhos na fé, os filhos verdadeiros, os verdadeiros eleitos ou os verdadeiros herdeiros pactuais de Deus são os da fé. E ele toma então Abraão como sendo o seu exemplo máximo aqui. Ele vai mostrar Abraão e todos os que andam como Abraão são justificados pela fé. Versos de 6 a 9. E os versos de 10 a 14, ele vai mostrar que ninguém pode ser justificado por obras da lei, porque a lei não abençoa ninguém para a salvação. Mas que por causa da maldição da lei, então o Senhor Jesus Cristo nos resgata desta maldição e Ele então agora torna-se o nosso justificador e ao mesmo tempo o nosso redentor. Se fôssemos dar um título para esse sermão, que não seria um tema, mas um título, nós poderíamos dizer que era o testemunho do Antigo Testamento acerca da justificação pela fé, : os filhos pactuais de Abraão são os filhos da fé. Dito isto, perdão, irmãos, nós vamos olhar então o texto segundo a estrutura que o apóstolo nos traz e observaremos em primeiro lugar o caso de Abraão, que foi justificado pela fé, mostrando que os filhos pactuais de Deus são os que são salvos unicamente pela fé. Então Paulo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Notem que o verso 6 está ligado ao verso 5. O verso 5, Paulo conclui as suas perguntas de retórica fazendo uma pergunta final. Ele disse, porventura Deus, que concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, Ele faz isso por obras da lei ou pela pregação da fé? A palavra pregação da fé, a expressão pregação da fé no verso 5, ela foi traduzida como pregação da fé, mas no original grego significa ouvir com fé. Então os tradutores não estão errados, porque o que eles ouviram de fato foi a pregação, o anúncio da verdade. Bom, então Paulo no verso 6 diz, é o caso de Abraão. Abraão foi justificado porque ouviu com fé a palavra do Senhor Deus. Ele não foi justificado por obras da lei. Ele foi justificado porque ele ouviu com fé a palavra do Senhor. E então ele diz, Abraão foi justificado porque ouviu a palavra do Senhor. E aqui ele está citando o texto de Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 6. Por isso, ele não cita literalmente o texto, ele faz uma adaptação do texto de Gênesis 6, quando ele diz, e isto lhe foi imputado para a justiça. Creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Eu quero lembrar aos irmãos, rapidamente, um pouco da trajetória de Abraão. Abraão foi chamado pelo Senhor Deus, conforme o capítulo 12 de Gênesis nos registra, quando ele estava em Ur dos Caldeus. Ele era um caldeu. O país ao qual ele havia nascido, então, era a Caldeia, era aquela região que hoje talvez seja o Iraque.
Era ali que ele nasceu. A sua linhagem física, no sentido sanguíneo, era a linhagem de Sem, dos filhos de Noé. Mas o seu país de nascimento era um país idólatra. E ele foi encontrado por Deus quando ele também era ainda um idólatra. Gênesis capítulo 12, no verso 1 diz: saia da tua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei, é o que diz a Escritura. Eu também te farei uma grande nação, disse o Senhor Deus. De ti procederão reis, e povos nascerão de você. E então no verso 3 o Senhor Deus lhe disse: e eu ainda abençoarei contigo, não é? Na nossa Bíblia também está escrito como que em ti serão abençoadas, mas também poderia ser traduzido no hebraico: contigo serão abençoadas todas as famílias da terra. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que Abraão não foi encontrado por Deus como alguém digno de ser abençoado, porque andava segundo as obras da lei. Ele era um pagão, ele adorava ídolos. Ele foi encontrado por Deus quando estava no auge da sua incredulidade. E gloriosamente o Senhor Deus falou ao seu coração, e ele atendeu aquela palavra com fé. Ele ouviu com fé a pregação da fé. E por isso então ele viajou centenas de quilômetros para uma terra a qual ele não conhecia, mas porque havia crido no Deus que lhe havia aparecido e lhe feito estas promessas: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te dar, eu vou te abençoar e vou tornar você pai de numerosas nações, ou de grande multidão. Ora, por que Paulo examina a Escritura a partir de Abraão? Os judeus eram extremamente orgulhosos da sua descendência, e Abraão é o pai da nação. É tanto que no capítulo 8 de João, os judeus, quando foram confrontados pelo Senhor Jesus Cristo, eles se arrogavam dizendo: não, nós temos um pai, nós não somos bastardos. E nosso pai é Abraão. E então o Senhor Jesus Cristo disse: pois se Abraão é seu pai, pois faça o que ele fez. Creia na Escritura. Então o orgulho deles com relação a este homem era tão grande que os havia então cegado os ouvidos para não perceberem a história do próprio homem que eles haviam dito que era seu pai, e que, portanto, não os impedia, então, por conta dessa cegueira, de contemplarem a fé, de verem, de ouvirem com fé a palavra da salvação. Os judaizantes, então, argumentavam sobre a sua paternidade, que era, de fato, ligada a Abraão. E um outro detalhe é que quando os judaizantes, quando estavam ensinando sobre a necessidade da obediência à lei cerimonial, eles recorriam a Gênesis 17:7. E então eles diziam, 17:10, perdão. E então eles diziam: olhe, você pode ser crente, isso é uma coisa boa, você pode crer em Cristo, Cristo é de fato o nosso Redentor, mas para ser um filho de Deus é necessário circuncidar-se. Pois só é povo de Deus aquele que tem o selo da circuncisão. Então, o que Paulo está fazendo aqui é chamando estes homens e dizendo-lhes: não olhem só para Gênesis 17:10, voltem um pouco mais na história bíblica, voltem exatamente para o capítulo 15, verso 6 da história bíblica, voltem para o capítulo 12, verso 1. Deus não encontrou Abraão quando ele obedecia à lei, mas quando ele era um pagão, um incrédulo, quando adorava ídolos. E o Senhor o visitou salvificamente, apresentando-lhe o Evangelho, e ele creu na palavra que lhe fora anunciada pelo próprio Senhor. É interessante observar, por exemplo, que Satanás, quando tenta nos enganar com o falso evangelho, ele também usa a Escritura, como eles usavam. O falso evangelho não está ausente de textos bíblicos. Na verdade, a Escritura, sendo a palavra de Deus, também é a mãe das heresias, porque
porque os homens maus intencionados e Satanás usam textos isolados da Escritura para criar ensinos que contradizem a vontade divina, mas aparentemente os fundamentam como palavra de Deus. Paulo vai dizer: vocês estão errados na interpretação do texto bíblico. Vocês estão equivocados em como leem as Escrituras. Abraão não foi justificado quando obedecia à lei. Ele foi, na verdade, justificado antes da lei. Ele foi, na verdade, encontrado quando ainda era um pagão. E olha que coisa interessante. Quando Paulo cita Gênesis 15, verso de número 6, que é quando o Senhor Deus aparece a Abraão, já na terra de Canaã, algumas décadas, talvez aí uns 15 anos depois dele ter saído da terra de Ur dos Caldeus, Abraão então diz ao Senhor: Senhor, eu não tenho filhos, não me deste filhos. Na verdade, o herdeiro da minha casa é um escravo que foi nascido dentro do meu lar. Então o Senhor Deus, no verso 5, diz a ele: então saia da sua tenda. Era noite, certamente. Olha os céus. Está vendo as estrelas? Estou. Então conte-as, se pode. Pode? Não. Pois é. Igualmente ao número delas, será também o número dos teus filhos. Ele era um velho. Seu filho nasceu com 100 anos. 100 menos 14, ele tinha 86. Sua mulher estéril, 10 anos mais nova do que ele, com 76 anos. E Deus lhe faz uma promessa e diz: os teus filhos serão como as estrelas postas no céu. Então, no verso de número 6, a Escritura diz: ele creu em Deus, ele creu no Senhor. E Deus, então, lhe declarou justo. A palavra imputar significa depositar, considerar, atribuir. E a Escritura diz que ele foi então declarado justo pela fé na promessa, no Deus que lhe fez a promessa. Ele não tinha obras, não havia nenhum mérito nele. Ele simplesmente ouviu a palavra da salvação e Deus lhe disse: você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que estão postas no céu. Sem méritos, pela graça. Ele creu e a Escritura diz que Deus lhe imputou, lhe considerou justo. Ou seja, como juiz supremo que Deus de fato é, ele declarou Abraão sem pecados, completamente limpo, com base em méritos? Não, com base em seu amor, com base em sua graça. Pela fé, ele foi declarado justo. Por isso Paulo diz: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, é os da fé. Estes são de fato os que são filhos de Abraão e estes são de fato os que são filhos de Deus. No capítulo 22 de Gênesis, eu peço que os irmãos depois leiam, quando Deus exigiu de Abraão que sacrificasse o seu único filho, e ele atendeu aquele convite para sacrificar o seu único filho, o texto vai dizer no capítulo 5, que quando Abraão chegou, capítulo 22, verso 5, que quando Abraão chegou próximo do monte, ele disse aos seus servos: me esperem, eu e o rapaz iremos e depois voltaremos, prestaremos culto e depois retornaremos. E enquanto subia a montanha, o filho dizia: pai, o fogo está na tua mão, nos meus ombros a lenha, na outra mão está o cutelo. Mas cadê o Salvador? Cadê o Cordeiro? E a sua palavra foi: Deus proverá para si. O autor aos Hebreus, o apóstolo, quando interpretou toda a história do capítulo 22, em Hebreus capítulo 9, ele vai dizer, aliás, Hebreus
não no capítulo 9, perdão. O capítulo 9 vai falar do povo de Israel que não entrou no descanso. Mas Hebreus vai, no capítulo 11, verso 19, vai dizer que Abraão cria na ressurreição. Ele cria no Deus que tinha poder sobre a morte para trazer da própria morte o seu filho. Por isso ele assegurou aos seus servos: eu e o rapaz voltaremos. E por isso ele disse também ao seu próprio filho: ainda que morra, você viverá. Deus proverá para si um cordeiro. Foi pela fé que ele creu nessas promessas e foi pela fé que ele obedeceu a este mandamento. Não por obras, tão somente pela fé. Por isso a conclusão de Paulo no verso 7 é: os da fé são filhos de Abraão, filhos pactuais de Deus. Os da fé é que são filhos de Deus. Ora, ele continua no verso de número 8, né? E aqui ele faz uma interrupção no seu argumento, exatamente considerando, né? Pensando numa possível objeção daqueles que o ouviam. Então ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Certamente Paulo estava considerando a possível objeção de alguém dizer: como você prova que Deus justificou Abraão pela fé? Então o apóstolo Paulo disse: a Escritura já previa que Deus justificaria todos os homens, os que creem pela fé, quando Deus anunciou uma bênção, uma promessa a Abraão: em ti ou contigo serão abençoados todas as famílias, todos os povos. Essa expressão, a Escritura previu, ela não deve ser entendida por nós equivocadamente, como sendo algo, por exemplo, contrário à vontade divina, mas quando Paulo diz a Escritura previu, como se ela fosse uma pessoa, não é? Ele está exatamente personificando a revelação, a história progressiva da comunicação de Deus com o seu povo. Como Deus anunciou o Evangelho a Abraão? Abraão creu em Cristo mesmo sem conhecê-lo nominalmente. Mas ele creu porque a pessoa de Cristo estava embutida na promessa. Então Paulo está dizendo: há um progresso histórico redentivo. Há uma forma de Deus se comunicar com o seu povo que é orgânica e progressivamente, à medida que o tempo passa, até chegar à plenitude dos tempos, ao qual Cristo veio. Então ele diz que a Escritura pré-anunciou. A Escritura é a palavra de Deus, é a voz de Deus, por isso que ela é viva. A Escritura é colocada aqui como se fosse o próprio Deus falando na Escritura. E então Paulo diz: Deus, com sua própria boca, anunciou ao seu servo Abraão que ele justificaria aqueles que creem pela fé. A justificação é pela fé. Por isso o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão em Gênesis 2:3, quando disse: em ti ou contigo serão abençoados todos os povos. Ora, o que Paulo quer que aqueles homens e os crentes de Gálatas pensassem é: se só é filho de Deus quem é circuncidado, por que Deus faria uma promessa de incluir homens e mulheres de várias nações na sua promessa? Se só são filhos de Deus aqueles que são descendentes físicos ou prosélitos do judaísmo, por que Deus prometeria a Abraão abençoar gentios? Porque Deus prometeria abençoar homens que nasceriam em nações e povos completamente distintos do povo de Israel. A razão não é outra senão que o Senhor estava pré-anunciando o Evangelho, a boa nova da salvação. E que salvação é essa? Que os homens são justificados, declarados justos diante do juiz supremo, não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo.
Este é o evangelho que foi anunciado a Abraão em Gênesis 12, 3. Esse é o evangelho. Não há ninguém que possa ser salvo por seus méritos, mas o maior e mais terrível dos pecadores é salvo na pessoa de Cristo, porque ele é declarado justo em Cristo Jesus pela fé. Essa verdade extremamente gloriosa, extremamente preciosa para nós, a verdade da justificação pela fé em Cristo Jesus. Esta é a verdade que nos consola, que nos conforta e que nos anima. E então a conclusão da primeira metade desse texto, no verso de número 9, Paulo diz: de modo que, ou seja, assim sendo, portanto, não há outra conclusão a não ser essa, que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Não são os que nascem, não são os que se circundam, são os que creem, que de fato são crentes como Abraão e que partilham daquela promessa que Deus lhe fez na terra pagã de Ur dos Caldeus. Promessa foi: contigo serão abençoados todos os povos. Esta é a promessa do Senhor. Esta é a promessa gloriosa da redenção em Cristo Jesus. O exercício que Paulo está fazendo aqui, quando ele fala mesmo que você não encontre, por exemplo, a palavra evangelho em Gênesis 12, 3, isso aí é o que a nossa confissão de fé, no capítulo 1, vai falar sobre logicamente deduzido. Depois eu vou tratar desse assunto, porque nos nossos dias nós temos um pensamento que parece ser piedoso, mas não é. Parece ser divino, mas não é. Parece ser bom, mas não é. Que é um pensamento anunciado como somente a Bíblia. E você vai dizer: mas pastor, como é que isso não é bom, somente a Bíblia? Pois é, não é. Porque por trás desse pensamento, desse slogan de somente a Bíblia, existe uma concepção de rejeitar a palavra por desconsiderar aquilo que Deus falou ao seu povo na história da redenção, tanto no período bíblico, como naquilo que a igreja, ao longo dos séculos, interpretou a palavra. Então, essa ideia é tentar criar um gueto, né? Uma ponte, uma lacuna entre a igreja de hoje e a igreja do passado. E também, somado a isso, tem uma ideia de enciclopédia. A escritura, para de fato falar sobre um assunto, ela tem que ter um verbete, quando na verdade não foi o modo bíblico de Deus se revelar ao seu povo. Mas eu vou tratar disso no futuro, sobre o logicamente deduzido da Escritura. Paulo está fazendo isso aqui. Em segundo lugar, e depois eu farei algumas aplicações para nós, os versos de 10 a 14, Paulo fala sobre o nosso resgate em Cristo da maldição da lei, porque a lei não pode nos abençoar. Então, no verso 10 ele diz: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A segunda parte do argumento paulino é exatamente mostrando negativamente que a crença na salvação pelas obras, ela é irrealizável, ela não é execuível, ela não existe. Na verdade, só há uma esperança de salvação para aqueles que de fato creem em Jesus Cristo e na sua obra realizada na cruz do Calvário. Qual a razão para isso? Então ele diz: todos, pois, quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque a lei exige que tem que cumprir perfeitamente tudo o que está escrito no livro da lei. Talvez alguém pergunte assim: pastor, será que a lei é ruim? Será que a lei é má? A resposta é não. A lei é boa,
a lei é santa, a lei é perfeita, a lei revela o caráter de Deus. Mas por que a lei não pode me abençoar? É simples. A lei não pode te abençoar porque você é pecador. O problema não é a lei, o problema é você, o problema sou eu. A lei abençoa todos quantos a obedecem, mas a lei amaldiçoa todos quantos a desobedecem. E como eu sou um transgressor da lei, ela não pode me abençoar, ela só pode me amaldiçoar. O propósito da lei não foi dado para a salvação, e mesmo que tivesse sido, a lei ainda amaldiçoaria, porque a lei exige que vivamos em santidade diante de um Deus santo. Como eu e você não podemos viver em santidade diante de um Deus santo por nossas obras, então a lei exige nossa morte. O problema não é a lei, o problema sou eu, o problema é você, o problema é o nosso pecado. A lei é maravilhosa, a lei é gloriosa, a lei é bela, mas aqueles que recebem a lei não são gloriosos, não são belos e não podem obedecê-la. Esse é o problema. Por isso nós não podemos nos salvar pela obediência aos mandamentos, mas somos salvos pela graça em Cristo através da fé. Quando Paulo disse que a lei exige de fato, não é? Que tudo que nela se contém seja cumprido à risca, caso contrário é maldito aquele que assim não procede, Paulo está citando Deuteronômio 27, 26. E é interessante, eu queria que você tentasse imaginar uma cena. A cena era, Deus disse a Moisés, leva o povo, e antes da entrada na terra prometida, o povo vai ser dividido em duas partes. 6 tribos estavam de um lado de um monte, e 6 tribos do outro lado do lado do outro monte. E no meio do monte, tendo a Arca da Aliança ao lado, então seria pronunciado as bênçãos, mas também seriam pronunciadas as maldições. E o final do capítulo que relata as maldições, Deuteronômio 27, 26 diz: maldito seja todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito neste livro para as cumprir. O próprio Deus estava ensinando ao seu povo a impossibilidade de viver diante dele por obras da lei. Porque quem de fato pode se arrogar e dizer, é verdade, Deus, nunca passou na minha mente amar, por exemplo, minha mulher e meu filho mais do que o Senhor. Nunca passou, por exemplo, por entre meus pensamentos, amar talvez o meu salário, o meu emprego e confiar nele mais do que eu confio no Senhor. É verdade, Deus, nunca passou na minha mente sequer o me aborrecer com alguém injustamente. Ora, Deus, ao colocar toda aquela série de maldições no capítulo 27, ele estava anunciando o Evangelho e dizendo-lhes, é pela fé que vocês vão viver diante de mim. É pela fé. É pela fé que vocês olharão para os meus mandamentos e desejarão os mandamentos. Mas é pela fé. É pela fé que um homem, quando idolatrava uma barra de ouro, por exemplo, no caso de Acã, poderia se arrepender e pedir perdão. É pela fé. Não é pelas obras. Então Paulo diz aos irmãos de Gálatas, há alguém de fato digno de se apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, nunca adulterei, nunca roubei, nunca matei, eu nunca disse um falso testemunho contra alguém, eu nunca cobicei, nunca desonrei os meus pais, por exemplo, nunca tomei o seu nome em vão, nunca quebrei o 4º mandamento. Há alguém que possa de fato se apresentar diante de Deus e dizer, eu sou justo? Não. Então Paulo diz, é maldito.
Porque a lei exige a tua condenação. Se você quer viver pela lei, mas você não pode cumprir a lei, então a lei exige a tua morte. A lei exige a tua morte. Ora, verso 11, ele avança e diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A expressão "o justo vive pela fé" é tomada do capítulo 2 de Abacuque, verso de número 4. Nos dias de um rei mau, Jeoaquim, e Deus convida o seu profeta a viver pela fé em dias maus. E o profeta estava confuso porque Deus estava usando exatamente os caldeus para disciplinar Israel. E ele então parava e dizia: mas Senhor, eles são piores do que nós. Eles não respeitam suas mulheres, eles não respeitam seus filhos, eles não respeitam seus velhos. E o Senhor está usando eles para nos disciplinar. Então Deus disse: o justo vive pela fé. Não é pelas obras. O justo vive pela fé. E foi esse o verso que mais marcou o apóstolo Paulo. É tanto que ele cita isso aos Romanos, no capítulo 1, verso 17. Quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o justo vive pela fé. Na Reforma Protestante, um pouco antes da Reforma, Lutero, ele teve um momento lá no mosteiro, eu acho que é o mosteiro da cidade de Erfurt, a pronúncia talvez não seja a melhor, mas ele teve um período muito doente, e alguns até dizem, trazendo o que ele sentia para os nossos dias, no diagnóstico de hoje, muito depressivo. E ele vivia atormentado. E o tormento de Lutero era exatamente esse: o justo vive pela fé. Ele queria agradar a Deus com suas obras, mas o justo vive pela fé. Depois da sua recuperação, ele recobrou saúde, e o Papa da época pronunciou um decreto, uma bula papal, um decreto papal, dizendo que daria então uma declaração de perdão a todo peregrino que fosse a Roma, e que subisse as escadas da igreja de Santo João de Latrão. A escada não era grande, mas essa escada havia sido construída com materiais trazidos de Jerusalém. É uma loucura, mas trazidos de Jerusalém, da época então do julgamento de Pôncio Pilatos. É tanto que essa escada é declarada santa porque há gotas, segundo dizem, de sangue que pertenciam a Cristo. E então os peregrinos iam a Roma, e Lutero também. E subiam de joelhos aquela escada. E a cada degrau que subiam, eles oravam e beijavam o chão daquela escada. Mas conta o filho de Lutero, e esse documento está registrado em uma livraria lá da Alemanha, que Lutero, quando subia os degraus, que começava a orar, vinha um pensamento à sua mente: o justo vive pela fé. E então ele não podia mais orar, porque a sua oração era uma oração de se apresentar justo. Ele regressa para Wittenberg, que era a sua cidade, e depois de algum tempo, quando o Espírito Santo lhe deu a entender o que significa viver pela fé, então ele creu no Evangelho, e o resultado foi a reforma, como vimos. Depois de convertido, algum tempo depois, ele escreve e disse: eu sempre me lembrei deste verso: o justo vive pela fé. Mas enquanto o Espírito não me deu a entender o que era isso, eu era irado com Deus, eu odiava Deus. Mas no dia que o Espírito me deu a entender o que significa o justo vive pela fé, então eu pude descansar e encontrar de fato paz.
E ele usa uma expressão final para descrever essa paz, quando ele diz: e foi aí que eu pude atravessar os portões que estavam abertos para mim, do paraíso de Deus. O justo vive pela fé, não é por obras, mas pela fé. O apóstolo Paulo prossegue, e no verso 13, então, ele diz: sabe por que você não pode viver pela lei? Porque a lei, além de te amaldiçoar, porque você é pecador, alguém já te resgatou da maldição da lei, Cristo Jesus. No verso 13, então, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da cruz, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele fala da obra de Cristo. Ele então diz que o nosso pecado estava sobre Cristo, e por isso Cristo tinha que de fato ser crucificado. Deuteronômio há uma lei que dizia que todo aquele que fosse pendurado em um madeiro seria considerado por maldito diante de Deus. Josué, por exemplo, quando tomou a terra prometida, todos os reis das terras pagãs que ele conquistou, eles foram pendurados no madeiro, porque eram tidos como malditos. Quando Saul foi morto, decapitado pelos filisteus, também foi pendurado no madeiro, para anunciar que ele era um maldito. Agora o apóstolo diz: o nosso Cristo também se fez maldição em nosso lugar. O nosso pecado estava sobre ele, a nossa condenação estava sobre ele. Era necessário aquela cruz para que fosse anunciado ao mundo que nossa maldição estava sobre ele. Ele foi feito maldito. E apesar de nós não compreendermos como o Pai se separou do Filho, já que a Trindade não pode se separar, mas naquele momento o Pai se separa do Filho, daí ele dizer: por que me desamparas? Tal era de fato o grau de sua maldição. Ele foi feito maldito em nosso lugar. Paulo nos diz e ensina-nos que Cristo nos resgatou dessa maldição. A palavra resgatar aqui, ela, na verdade, é o verbo grego usado, muito comum nos mercados, para comprar um escravo. Ele nos comprou, porque nós éramos escravos da maldição, nós estávamos enterrados sob o peso da maldição, e Ele nos comprou. De que forma? Tornando-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Deus, o justo juiz, considerou seu Filho, o justo Criador dos céus e da terra, culpado, para que pudesse nos declarar justos nele Cristo, nele Cristo. Por fim, a conclusão, disse Paulo, é que a bênção de Abraão, aquela de Gênesis 12:3, chegasse aos gentios em Cristo. Em Cristo, e Abraão entendeu isso, em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós recebemos o Espírito que foi dado a nós, o Espírito que nos sela, o Espírito que testifica que somos os filhos verdadeiros de Deus, o Espírito que persevera em nós, em nossa jornada nesta terra. Quem são então os verdadeiros filhos pactuais de Abraão? Os da fé. Quem prova isso? O próprio Antigo Testamento dá testemunho de que estes são os filhos pactuais de Deus. Eu quero aplicar esta verdade às nossas vidas de forma bem sucinta, dizendo aos irmãos 3 coisas. Em primeiro lugar, não se engane. A mentira também usa textos bíblicos para se fundamentar. O falso evangelho também usa as Escrituras.
Foi assim quando Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo, tirou textos do seu contexto, a fim de levá-lo a uma queda, a um pecado. Essa mesma estratégia continua nos nossos dias. O falso evangelho continua sendo anunciado nos nossos dias e será anunciado até a volta de Cristo. Como é que eu distingo o falso evangelho do verdadeiro? É simples. O falso evangelho centra-se no homem e no que ele pode fazer. O verdadeiro evangelho centra-se no poder de Cristo e no que ele fez por nós. A justificação pela fé em Cristo Jesus é a novidade, é a boa nova. Evangelho significa boa nova, é a boa nova de salvação. Como eu, sendo um pecador, posso ser filho de Deus, ou como eu, sendo um pecador, posso adorar a Deus, como eu, sendo um pecador, posso ter comunhão com Deus. O que será de mim depois da morte, sendo eu um pecador e Deus o justo juiz? Então o Evangelho diz: crê em Cristo e o teu pecado será expiado. Crê em Cristo e você será declarado justo em Cristo. E poderá viver a vida eterna que Cristo alcançou para você na cruz do Calvário. O falso evangelho diz o contrário. Ele diz: faça isso e você será alguma coisa, faça isso e você viverá, faça isso e você será abençoado. Faça isso, faça aquilo, dê isso, dê aquilo. Seja isso, seja aquilo. Não acreditem na mentira de Satanás. Essa mentira tem angustiado pessoas, enlouquecido pessoas, atormentado almas. Não. Já foi feito. Cristo já fez. Ele nos comprou e o preço foi ele se tornar maldito para seu Pai, a fim de nos tornar benditos para o seu Pai. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas, em segundo lugar, o Evangelho verdadeiro, ele só é ouvido por aqueles que se reconhecem como pecadores. Então, talvez você nutra no seu coração a vã ilusão de que você é bom, de que você é santo, de que você é aceitável diante de Deus. Enquanto isso estiver no seu coração, você não ouvirá Cristo o chamando para o reino dos céus. Você não é bom e não será bom, nem o seu filho. O Evangelho, ele de fato comunica-nos que fomos adotados por Deus em Cristo, mas somente para aqueles que de fato creem que Deus é Pai e que eles não eram filhos, mas foram recebidos como filhos em Cristo. Sem convicção de pecado não há filiação, não há fé, não há salvação. Não há. Conta-se uma história de que um jovem rapaz, ele foi adotado quando criança e viveu uma vida de rebeldia contra seus pais. Na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou e cruzou, então, o Atlântico e lutou, um rebelde, e então ele não demonstrava amor nem gratidão para com seus pais adotivos. E próximo do final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados alemães já estavam bem escassos, o exército usou rapazes, jovens, não homens formados, mas rapazes, moços, em algumas linhas de frente.
E num dos confrontos, o exército americano, então, eliminou diversos soldados alemães e depois de matá-los, então, eles se aproximaram e descobriram que eram rapazes jovens. E revistando um daqueles rapazes, encontraram a foto da família e atrás estava escrito assim, né? Meus pais, saibam que eu nunca me envergonhei do seu amor por mim e que sempre devotei amor a vocês. Quando isso foi lido por aquele soldado americano, ele se lembrou do que ele havia feito com os seus pais. Se arrependeu, cruzou o Atlântico novamente. Quando voltou aos Estados Unidos, escreveu uma carta perguntando: vocês poderiam me receber como seu filho novamente? E então a família respondeu dizendo: não, porque você nunca deixou de ser nosso filho. Não se pode receber novamente o que nunca esteve ausente. Em seguida, os pais disseram: você sempre foi filho, o seu problema é que você não sabia viver como. Assim também somos nós. Quando lutamos contra nosso Pai, achando que somos bons para irmos para o céu. Assim também somos nós, rejeitando o amor de Cristo, quando queremos nos apresentar aceitáveis diante de Deus, pelas obras que fazemos. Por fim, uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer e de nos ver é chafurdar em nossas fraquezas, não é? E então ele aumenta o lamaçal com água, e aí você fica se revirando ainda mais naquele lamaçal. E no que tange a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo, o diabo adora quando nós, ao pecarmos, duvidamos de Deus. E duvidamos se Ele ainda nos ama e se de fato ainda somos seus filhos. Então ele aumenta esse lamaçal de dúvidas, também trazendo perguntas, tais como: se você morresse hoje, tendo feito isso agora, você ia para o céu? Por que você acha que Deus te aceita se você vive lutando, por exemplo, com pensamentos maus na tua mente? Por que você acha que Deus teria você como seu filho, se você não tem controle, por exemplo, sobre sua língua, sobre os seus desejos? Se você continua pecando em tais e tais ações, por que você acha que você é filho de Deus? Então ele vai acrescentando lama ao lamaçal, com suas acusações, constantes acusações. E às vezes essa lama respinga em nossos olhos, e então nós começamos a acreditar na sua acusação, e começamos a olhar para nós mesmos. É verdade, como é que eu posso dizer que vou para o céu, sendo eu uma pessoa que talvez mente, rouba, luta contra um pecado qualquer? Como é que eu posso dizer que eu vou para o céu? A lama cai nos olhos. E isso nos impede de fato, enxergar o nosso verdadeiro e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, quando você se encontrar neste lamaçal de acusações, pelo próprio Satanás, por você mesmo, pela sua carne, por pessoas ao seu redor, lembre-se, você não pode olhar para você. Você tem que olhar para as promessas que te foram feitas em Cristo. Você tem que olhar para aquela palavra que está escrita em Romanos 8:33, quem vai de fato te acusar diante de Deus? Se é o próprio Deus que te justifica, quem vai intentar ousar te acusar diante de Deus, se foi Deus quem te justificou em Jesus Cristo? Então olhe para Cristo, olhe para as promessas de Cristo.
Diga a Satanás que de fato você é fraco, indigno de ir para o céu pelas suas próprias obras, mas poderoso, gracioso e exaltado é Cristo. Ele é a nossa solução, Ele é quem nos leva para o céu. Seja Deus gracioso conosco e nos lembre estas verdades nos dias de nossa vida e nas lutas que tivermos, até aquele glorioso dia em que nos encontraremos face a face com o Redentor bendito.